Oi, eu sou o Chico Felitti. E eu sou Beatriz Trevisan. E esse é o 4º episódio de O Chá Revelação, um documentário que vai analisar um vídeo viral e mostrar o que existe na vida além da internet. Vamos conversar. Primeiro, a gente vive uma avalanche informativa, né? Então, assim, pra entender qual vai ser o dia em que você vai publicar um negócio, em que essa avalanche vai estar mais calma, mais violenta, acho que isso já faz parte de pensar que o meme depende de um contexto também, né? Ninguém sabe o que vai viralizar ou não, e acho que por isso que eu amo viral, por isso que eu amo meme, assim, porque não dá. Se desse pra saber, as maiores empresas do mundo estavam só fazendo viral, e elas não conseguem, e muitas vezes é constrangedor quando elas tentam, assim. No começo, ela tenta falar mais sobre o chá, ela entende que as pessoas estão querendo falar sobre isso, então ela até cria um quadro de conselhos amorosos fazendo piadinhas, mas ela vê que isso também não tá dando muito certo. As pessoas começam a se colocar contra ela, dizendo tipo, ai, chega, vira a página, para de falar sobre isso, ninguém aguenta mais. Aí agora ela não fala mais, só que daí ela começou a perder seguidor. O que significa ganhar seguidor? Que às vezes ganhar seguidor não tem nada a ver com construir uma carreira de influenciador digital. Às vezes você ganha seguidor porque as pessoas querem saber o fim da história. Imagina um vídeo seu, de um evento íntimo da família, vazando e acabando viralizado na internet. Acontece. E sabe o que pode ajudar a garantir que isso não aconteça? Se você usar um VPN. Um VPN é uma conexão segura que você pode usar para proteger sua informação na internet. E também para ver séries e filmes em serviços de streaming que estão em outros países. Se você ouve meus podcasts, eu sei, você já sabe disso. Mas tenho novidades. Novidade número 1. Os nossos amigos da NordVPN estão aqui de novo. Bem-vindos. Novidade 2. Com a maior promoção que já passou por aqui até hoje. Além do desconto especial para os ouvintes e as ouvintes do podcast O Chá Revelação, a NordVPN também oferece 4 meses a mais para quem assinar o plano de 2 anos. É só ir até o link nordvpn.com/chicofelitti. O link também está no texto de descrição desse episódio. E se você assinar e não ficar 100% satisfeito ou satisfeita, já sabe, pode cancelar seu plano nos primeiros 30 dias e receber todo o seu dinheiro de volta. Valeu, NordVPN! Bom, para começo de conversa, queria saber da Bia, que foi até o interior do Rio Grande do Sul, como é que nasceu o interesse para investigar essa história e o que tinha de verdade nessa história. Primeiro que é interior do Rio Grande do Sul mesmo. Eu acho que isso é bom a gente sempre falar, porque é uma cidade de 4 mil habitantes que fica 6 horas de carro de Porto Alegre e pode ser mais, porque são curvas, é uma estrada cheia de neblina, então em dias de chuva ninguém vê nada. E hoje a Natália, ela não mora lá, ela mora em outra cidade. Na cidade dos pais dela, né? Na cidade dos pais dela. Como é que chama mesmo a cidade dos pais? São 3 cidades, né, que fazem parte da história. O Triângulo do Chá Revelação. O Triângulo do Chá Revelação. Que é Cachoeira do Sul, que é a cidade maior, que eles dizem, que tem 80 mil habitantes. Então essa é a referência de cidade grande deles. Ibirubá, que é onde a Natália e os pais nasceram. Ela viveu a maior parte da infância, boa parte da adolescência lá. E 15 de Novembro, que é uma cidade do lado de Ibirubá, que foi onde aconteceu o Chá Revelação. É o palco do Chá Revelação. É o palco do Chá Revelação. E Ibirubá, a própria Natália fala isso, né? Se a gente for pensar em... Ibirubá é uma cidade pequena, mas para 15 de Novembro já é uma cidade grande também, porque tem 20 mil habitantes. E 15 de Novembro tem 4 mil habitantes. Uau! E são pessoas, assim... Grande parte da população é idosa, pessoas 60, 70 a mais, aposentados. Enfim, eu acho que essa ideia surgiu com a gente tentando entender de novo o que existe além da internet, né? Como que uma coisa que aconteceu ali na internet, que, enfim, ela ganhou mais de 300 mil seguidores. Os vídeos passaram de... Acho que a gente não consegue calcular exatamente, mas deve ter passado 100 milhões de visualizações. Porque tava falando antes, assim, por exemplo, do SBT. O SBT colocou numa reportagem o Chá Revelação quase inteiro. Tem mais de 10 milhões e são públicos diferentes. Exatamente. Porque tem o público do YouTube, o público do TikTok, o público do Quai, o público do X.
Foi um vídeo que realmente furou todas as bolhas. Todas as bolhas. E os comentários, tem vídeo com mais de 80 mil comentários, assim. É muito alucinante. Então, com certeza passou de 100 milhões de visualizações, esse vídeo. E pra saber o que 100 milhões de visualizações na internet significam na vida real. 300 mil seguidores, o que eles significam na vida real, né? Sim. Porque até o que a gente tava falando antes também, não é uma estratégia. E por não ser uma estratégia, né? É diferente quando você vai construindo um público que chega a 300 mil seguidores. E aí tudo ali já é um pouco pensado. Ela não, do nada ela saiu de 100 para 300 mil. E não é o planejamento da Boca Rosa numa lousa, né? 7h15 story de bom dia, 8 horas, alguma coisa aspiracional. 9 horas, gominha. Não é assim. É espontâneo, né? É espontâneo e, enfim, a gente vai falando sobre isso, mas ela tem essa dificuldade ainda. Conversando com ela, ela fala, ela não sabe como falar sobre a vida dela, o que mostrar sobre a vida dela. Porque ela diz, cara, a minha vida, hoje ela mora com os pais, num sítio, é cuidar dos animais, é ir pra plantação. É uma vida de uma mulher grávida, enfim, lidando com tudo que tá acontecendo. Então, o que eu falo, né? O que é interessante pras pessoas? Vou virar influencer, não vou virar influencer? E até sobre influencer, até por causa dessa questão, a gente trouxe para aqui pro estúdio uma das pessoas que mais entende de internet no Brasil. Ela é professora da Escola de Comunicações e Artes da USP, Isaf Karawi. Bem-vinda. Obrigada, adorei estar aqui, adorei o convite. Imagina, a gente que tá super feliz, até porque você tem um livro que bate muito nesse assunto, né? Que é de blogueira influenciadora, um livro excelente, uma excelente leitura que eu tive esse ano. E vamos falar um pouco de internet. Vamos. Queria primeiro compartilhar uma impressão minha que me fascina muito vídeo viral, sempre fascinou, ou conteúdo viral, foto viral, qualquer coisa viral, porque eu acho que ainda é uma das poucas coisas puras da internet. Uma das poucas coisas que o mercado ainda não conseguiu colonizar da internet, porque parece que tudo da internet é para vender alguma coisa. Eu acho que o mercado não conseguiu colonizar também, porque tem algo próprio do meme que é visualizar, apropriar, modificar e devolver. Essa é a cara do meme, assim. É eu conseguir assistir a um vídeo, pegar aquela imagem, brincar com aquilo e botar no mundo de novo, né? E a gente sabe que quando isso vem, por exemplo, de uma marca fazendo, não é uma apropriação genuína, não mobiliza afetos, né? Então, assim, eu pego aquela imagem daquela mulher numa revelação bombástica pra família, pego aquilo, penso como é que se relaciona com a minha vida e boto no mundo de novo, né? Então, o meme tem essa característica. Tem que ter uma relação muito clara, assim, com a pessoa que se apropria entra nessa brincadeira, né? Então, acho que é isso que é o genuíno. É uma brincadeira mesmo, coletiva, e que vai sinalizando aquilo que nos conecta. Acho que esse é um ponto importantíssimo do meme também, pro bem e pro mal, né? Mas tem uma questão que é o que aglutina pessoas, né? E parece que as marcas liderando essa conversa não revela de forma genuína o que aglutina as pessoas, né? Parece que tem alguém conduzindo a conversa. Não é o que o meme faz, E tem, né? No final tem um departamento de marketing conduzindo, que foi uma acusação que rolou muito no caso do Chá Revelação, né, Bia? Eu li muitos comentários de gente falando, tá claro que ela fez isso pra viralizar e virar blogueira. O que a gente descobriu na prática, assim? O que a gente viu e descobriu na cidade? Existe essa impressão, esse boato também na cidade. Tá. Eu falei com pessoas que afirmam de pés juntos que ela fez aquilo planejado para virar influencer. Que a intenção dela desde o começo era que isso viralizasse, enfim, ela ganhasse milhões de seguidores. Mas também a gente tem que entender, enfim, dando um pouco esse contexto, que existe uma cidade contra uma pessoa, né? Ok, eles não odeiam, não desprezam a Natália, mas eles também querem distância dela. Então, essa cidade vai dar uma versão dela. Ela ficou radioativa do dia pra noite. Ela ficou radioativa. Então, para essa cidade, as pessoas vão ter a versão delas que é... com certeza ela fez isso pra viralizar, porque é uma cidade pequena. Então, é claro que isso numa cidade pequena ia causar o que causou. E, de fato, o que ela planejou foi o chá, né? Então, quando ela descobriu tudo o que estava acontecendo, ela teve um dia ali, numa das noites em claro, falou, não, eu vou fazer isso. Porque se eu sair sem contar pra todo mundo o que aconteceu, eu vou sair de errada da história, vou ser a ex-namorada difícil, meio doida, que ninguém gostava. E ele vai seguir a vida dele. E de fato foi o que aconteceu, mesmo ela tendo feito isso. Ele seguiu a vida dele. Mas na cidade existe essa percepção. Algumas assim, né? É uma cidade pequena, então é pouca gente no fim.
Mas as pessoas dizem isso, que ela fez isso planejado pra viralizar. Porque não tem como, ela fez tudo certinho, ela imprimiu as páginas, ela chamou todo mundo pro chá. Mas aí esse argumento, Bia, eu fico até um pouco indignado, porque ele não para de pé. Por um simples motivo. Se as pessoas soubessem como viralizar, todo mundo estaria viralizando. Eu acho que tem uma coisa muito interessante, assim. Quando a gente fala, por exemplo, de celebridades da internet, elas são múltiplas, né? Todo tipo de sujeito que consegue ganhar visibilidade, a gente pode colocar nessa caixinha celebridade da internet. Inclusive influenciadores digitais. Sim. E se a gente pensa na definição, essas celebridades da internet, elas estão numa chave de fama ou infâmia. Então, sabe quando a gente pensa em pessoas que são famosas por razões mais esdrúxulas possíveis, a gente não consegue dizer o porquê, mas elas alcançam visibilidade pela infâmia. Então, acho que a reação da cidade de dizer foi arquitetado para viralizar, tem também essa leitura de que tanto faz como viraliza, né? Pela fama, pela infâmia, por competências positivas, competências negativas, né? Por uma fofoca absurda, por uma fofoca do bem, enfim, seja lá o que for, né? Então, acho que isso gera também essa reação de que tá todo mundo nessa busca dos 15 minutos de fama, tanto faz o motivo, né? Porque se a gente for pensar muito friamente, ela expõe uma situação de extrema vulnerabilidade, de muita tristeza, né? Uma situação muito triste, no fim das contas. As reações na internet foram de muito apoio, né? É até chocante, a gente estava conversando, entender que uma cidade reage de um jeito que a gente não espera, né? Mas ainda assim ela expõe uma vulnerabilidade no digital, né? E aí a gente começa a perceber como é elástica essa noção, né? De viralizar para ser famoso ou não, como é que vale viralizar por qualquer razão. E acho que entra muito nessa chave super ampla da fama e da infâmia, né? Um espectro gigantesco que cabe todo mundo, né? Mas ainda há espaço para o genuíno. Acho que o meme tem isso, carrega isso, né? É o espaço do genuíno. Porque senão ele perde um pouco. Até quem tenta fazer meme com inteligência artificial, né? Sim. Fica engraçado, depois acaba, assim, É que né? na internet tudo envelhece muito rápido, né? Muito, hoje mais do que nunca, né? Antes um meme tinha, tipo, anos de vida. O trote da Beth, que eu amo e vou pra sempre amar e vai ser meu meme predileto. Cara, era anos de pessoas entrando num site pra ouvir o áudio da velhinha tomando o trote da própria voz. Assim, anos até a piada perder a graça. Hoje em dia, parece que não dura uma semana. Acho que tamanho frenesi de consumo, muito talvez alimentado por marca. Não sei se essa é a sua percepção também, Saf. É muito que daí toda marca entra imediatamente naquela piada e parece que estraga a piada. Eu acho que sim, Que hoje é uma piada, amanhã vai ser 5 posts pagos em cima dessa piada e a piada morreu ali, é o túmulo da piada. E sabe que tem uma coisa do digital que eu acho que explica essa questão que a gente fica com um ranço, assim, do que foi muito feito, pensado demais, estratégico demais. Que a gente tem uma promessa do autêntico no digital. Ainda que a gente viva num momento de influenciadores, de performance. Agora tá na moda falar do homem performático, do leitor performático. Todo mundo… Eu amo que é tudo performance. Tudo Tá todo mundo fingindo o tempo todo, É isso, a nova né? palavra, né? Antes era criador de conteúdo, hoje é Sim, performance. Essa é a palavra favorita, né? Mas assim, que chocante vai ser quando a gente descobrir que a nossa vida é uma performance. No digital e fora do digital. Mas enfim, isso é conversa para outro momento. Gente, eu amei isso, calma, virou vibes em análise, eu amei. Chegou a Veria Conelli, gostei muito. Não, mas é assim, desde as questões bobas, assim, porque a nossa vida em sociedade exige colocar, deixar na sombra umas questões e jogar luz em outras, no nosso cotidiano, assim. Na coisa mais simples que eu sou professora universitária. E Saf professora é muito diferente da Saf conversando com o Chico e com Bia, né? Então, isso faz parte de pensar performance. Porque a gente geralmente associa performance a fingir e a mentir. Mas performance tem a ver com as escolhas que a gente faz na nossa vida, no nosso dia a dia. O jeito que eu falo com a minha avó, que não é o jeito que eu falo com o meu irmão adolescente, né? Então, isso faz parte de pensar performance também. Na psicologia, a gente fala disso, na psicologia social. O que é performance, os estudos de performance, enfim. Agora, o que tem de diferente no digital é que existe um padrão, um parâmetro, inclusive um parâmetro de sucesso de o que é performar bem, o que se espera dessa performance. Ela é bonificada, né? Com visibilidade, com dinheiro, com seja lá o que for. Só que, ao mesmo tempo, chega uma questão que tem tudo a ver com meme, que é a questão da autenticidade. É só a gente pensar, por exemplo… Todo curso para influenciador diz que a chave do sucesso do influenciador é ser autêntico. E aí é a grande crise. Se fosse para ser autêntico, você não tava fazendo um curso, meu filho, minha filha. Começa aí, né? Exato. E aí o máximo é assim, geralmente alguém ensinando ao influenciador como ser autêntico. Daí você já fica…
tá, onde é que ficou o autêntico no meio dessa aula? Onde morreu o menino autêntico nessa conversa? Exato. Mas esse é o conflito inaugural do digital, assim, porque é esse paradoxo da autenticidade, que parece que o meme preserva e que todo o restante da internet foi um pouco diluído nesse sentido, porque o autêntico ele precisa aparecer, mas ele é sempre estratégico, porque ele é atravessado pelo comercial. Mesmo que você não seja influenciador. Estar nas redes tem um atravessamento do comercial o tempo inteiro, né? Mesmo que a gente não esteja buscando dinheiro, mas isso tá ali, né? Então existe essa convocação, que é seja autêntico. Existe do outro lado uma compreensão, eu acho, de todo mundo que tem grana rolando. Se tem grana rolando, não dá pra ser assim tão autêntico. Então a gente fica um pouco procurando, né? Onde é que não tá. E essa discussão também chega numa outra questão que tem tudo a ver com o meme, que é a ideia da motivação. Porque para eu ser autêntico, eu tenho uma motivação intrínseca, assim. É minha, de falar como eu sou, de falar o que eu penso. No digital, a motivação intrínseca se perde na motivação que vem de fora, na extrínseca. Que é, eu vou ganhar seguidor, eu vou ser famoso. E se tudo der certo, uma marca vai surfar na onda do meme e vai me contratar para fazer uma publi, né? Mas, e pensando nisso também, da Natália. É possível alguém criar um vídeo, saber o que vai viralizar? Porque assim, usando, por exemplo, eu ainda sou usuária do Twitter. Eu vejo que sempre tem pessoas tentando criar piadinhas. Tem alguém tentando criar um meme o tempo todo. Alguma coisa que vai fixar ali, que todo mundo vai replicar aquele comentário. Isso é possível? Eu acho que não. Porque assim, primeiro a gente vive uma avalanche informativa, né? Então assim, para entender qual vai ser o dia em que você vai publicar um negócio, em que essa avalanche vai estar mais calma, mais violenta, acho que isso já faz parte de pensar que o meme depende de um contexto também, né? Depende de quanta visibilidade a gente vai dar para aquilo, ou quanto a gente vai invisibilizar aquela questão, né? Aí tem a questão da plataforma. O que é importante naquele dia para a plataforma? Né? Então, o que o algoritmo recomenda mais naquele dia? Sei lá se vai ser um meme divertido, ou vai ser uma discussão, ou vai ser algo que uma marca injetou muito dinheiro e de repente vira a grande discussão do dia, né? Então, assim, é muito ingênuo, acho, pensar que é possível bolar uma estratégia para viralizar. Ainda que a gente possa pensar linguagens mais viralizáveis. Sim. Ok, mas serei o próximo meme da temporada? Acho difícil, porque tem muito fator humano envolvido, né? Que acho que é uma coisa que existe muito no Twitter, como a Bia bem falou. No Twitter, tem muita gente que ali tá meio famoso e tem 100 mil seguidores, que passa o dia inteiro tweetando coisa na esperança de viralizar, mas sabe Sim. que é tentativa e erro. E sabe que vão ser 1000 tweets que ninguém vai ligar pra um tweet que vai viralizar. Porque ninguém tem esse controle. Porque é inexorável. Ninguém sabe o que vai viralizar ou não. E acho que por isso que eu amo viral, por isso que eu amo meme, assim, porque não dá. Se desse pra saber, as maiores empresas do mundo estavam só fazendo viral. E elas não conseguem, e muitas vezes é constrangedor quando elas tentam, assim. É cringe. E até pra pensar nessa carreira de influenciador. Até a carreira do influenciador não é replicável, assim. A gente olha pra grandes influenciadores com histórias muito diferentes, né? As histórias de origem, digamos assim. Que pode ser um influenciador que era um meme e virou, de fato, um influenciador, um criador de conteúdo. Pode ser alguém que era da mídia tradicional, virou influenciador. Enfim, as histórias são tão diferentes, né? Que eu acho que também tem esse outro risco, assim. É assumir todos os riscos, né? Na hora de virar um meme, na hora de investir numa carreira na internet. Mas eu acho que pra fechar o primeiro bloco, a gente pode dar um diagnóstico. Me corrija se eu estiver errado, Bia. Que, de fato, o Chá Revelação existiu, foi de verdade. E ninguém ali tava esperando virar influenciador. Não, ninguém tava esperando virar influenciadora. A Natália, claro, não fez isso pensando em viralizar na internet, até porque não foi ela que publicou o vídeo, né? Ela e a equipe jurídica afirmam não terem sido eles que publicaram. A gente conta em um dos episódios, né? Quem que eles acreditam ter sido o primeiro perfil a publicar esse vídeo. E quando ela viu que o vídeo estava na internet, ela tentou derrubar o vídeo. Entendi. Ela foi atrás de uma advogada também para saber se teria como derrubar, como apagar esse vídeo da internet, porque é o que ela disse. Eu também tô exposta. Sim. Eu também tô citando vários nomes de um monte de gente que também poderiam me processar. Então, quando eu vi que aquele vídeo tava na internet, eu também fiquei com medo. Eu fiquei com medo de que aquilo, né, poderia causar alguma coisa na minha vida. É isso, eu acho que as pessoas foram se identificando, acho que é o que a Isaf falou, que, cara, passou de todas as plataformas, não tinha como ela prever que ia viralizar no TikTok, no Instagram, no YouTube, nos jornais. Nos jornais. Sabe? É isso, quando vai parar uma reportagem do SBT Notícia no YouTube faz 10 milhões de views,
É Não tem inacreditável. como isso ter Chegou sido em todo planejado. mundo, assim, chegou na neta, na avó, na empregada da família, chegou no pai, chegou em todo mundo, né? Em todo mundo. Tá, ela poderia imaginar que isso ia causar um furdunço, né? Uhum. Isso ia… As pessoas iam comentar sobre isso, ok, né? Claro, se você faz um chá revelação expondo as traições com calhamaço de páginas pra uma família inteira, você imagina que aquilo vai virar assunto. Pelo menos na família. Pelo menos na família. É. Foi o que ela disse em um momento, né? Eu sabia que na cidade estavam falando sobre isso. Uhum. Mas eu não sabia que tinha chegado no TikTok. É. Que as pessoas estavam falando sobre isso no TikTok. Então, não foi planejado, não foi uma estratégia. Vamos falar sobre isso depois também, mas ela também ainda não tá fazendo publicidade, Exato. né? Se tivesse sido uma estratégia, ela já estaria com grandes marcas por trás e Já vai fazendo fazer 6 muito meses, né? dinheiro. Não tá. Boa. A gente volta no próximo bloco e antes do nosso break, vamos ouvir de outra pessoa que também viralizou sem esperar. Ela é repórter, ela trabalha na mídia escrita, ela trabalha na TV e no rádio. A Roberta Martinelli não sabia o que ia acontecer quando ela perguntou pra banda Bala Desejo a pergunta Cultura Livre por Bala Desejo e ouviu a seguinte resposta. Patrimônio imaterial brasileiro. É o que pode nascer de forma espontânea. Poder, ser, possibilidade. 3 vezes sim, 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 sim. Um exercício à democracia. E daí eu fui atrás da Roberta, que é uma querida, além de super competente, e perguntei pra ela, Roberta, viralizar foi bom, foi ruim, foi neutro? E é isso que ela tem a dizer do momento de viralização dela. Olha, pra mim, virar meme foi peculiar, assim. Na verdade, assim, no dia que aconteceu, que eu percebi que a coisa começou a andar, eu levei um baita susto e fiquei um pouco preocupada. Mas depois… eu acho divertido, assim, em todos os lugares que eu vou, as pessoas respondem sim, 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 pra mim, pra tudo. Então, tudo é sim, sim, sim. Em qualquer lugar, assim, é uma projeção maior do que eu já tive em qualquer coisa que eu fiz na vida, né? Então, o sim, sim, sim ficou uma coisa muito forte. Mas também, eu sou quase a escada pro meme, né? Então, pra mim, é um lugar mais confortável. Eu adoro meme, eu acho que faz parte já da história do Cultura Livre. Acho que levou ele para novos lugares, lugares que divulgar a música brasileira muitas vezes não chega, né? Mas um meme chega. Isso me deixa feliz e triste ao mesmo tempo, que eu gostaria que a música voasse sozinha, né? Mas eu acho que foi divertido, foi só divertido por enquanto. É Natal, é hora de comprar presente e passar estresse em shopping lotado. Ou não. A Insider tá aqui para te ajudar a encontrar os melhores presentes por um preço bom, sem precisar desenvolver uma úlcera de nervoso nesse dezembro. O esquema é simples. Começa com você usando o código CHICOFELITE quando for fazer uma compra no site da Insider. Felite é FELITTI. E daí, com esse código mais os descontos no site, a economia chega a 30% do valor original das peças mais tecnológicas e bonitas que você pode ter no seu guarda-roupa. E tem mais. Em dezembro, você ainda ganha 20% de cashback do valor que você gastar para a próxima compra que fizer na Insider. Ou seja, você vai economizar até 30% hoje com o meu código mais os descontos e ainda vai ganhar 20% para usar em compras futuras. As roupas da Insider são tecnológicas e por isso perfeitas para viajar. Servem tanto para o calor de Maceió ou também para um clima mais ameno de quem vai passar o fim de ano na Serra Gaúcha. E tem um tecido que desamassa com o calor do corpo. Ou seja, perfeito para quem vai sair de casa e não quer carregar um ferro de passar na mala. Aproveite e faça as suas compras de Natal com roupas inteligentes que vão durar 2026 inteiro. O link para aproveitar está no texto de descrição desse episódio. Valeu, Insider, e um Feliz Natal! Bia, você terminou o último bloco falando que Natália ganhou 300 mil seguidores, mas pouca coisa além disso, assim, que entrou pouco dinheiro. Pra quem acusava de tudo ter sido premeditado para ela virar influenciadora. Como é que tá a situação financeira dela com a internet e também a relação com esses 300 mil fãs? Então, a gente conversou com a Natália em outubro, e até outubro ela ainda não tinha feito nenhuma publicidade, nenhum trabalho pago por marcas. Ela ganhou presentes, ganhou roupinha de neném, ganhou alguns itens de higiene. E o que ela ganhou de maior foi a reforma do quarto do neném, o quarto dela, né, do filho dela.
que é um quarto pequeno, então não foi assim, ganhou uma nova casa, uma grande reforma. Não, foi pintar paredes, um armário e 2 camas. Então, até o momento, a gente sabe que ela não fez publicidades, trabalhos pagos. E procuraram? Ela não fez porque não procuraram? Ela não fez porque ela não Não quis? procuraram. Tá. Ela me diz que não procuraram ela. Eu até pergunto um momento se ela foi atrás das marcas. Ela disse que ela tá começando a entender isso, que ela pode ir atrás das marcas, mas que ela ainda não entende essa linguagem de se colocar ali e falar: olha, eu tenho 300 mil seguidores, meu engajamento é tal, vocês se interessam, ela ainda tá entendendo como que isso funciona. Então, a vida dela hoje, ela não vive de dinheiro da internet. Ela vive com os pais dela, ela não tem… Ela, enfim, não está trabalhando, né, fora da internet. E trabalha com os pais dela na fazenda dos pais. E depende também de uma pensão do ex-companheiro. Que foi determinada pela justiça. Que foi determinada pela justiça. Uau. E você falou agora do trabalho dela na chácara. Inclusive, virou meio isso, o tipo de conteúdo que ela posta, né? Virou Como é meio que é a isso. relação dela com o conteúdo que ela publica e o que as pessoas que estão lá por causa do Chá Revelação acham desse conteúdo que ela publica? Então, ela passa por algumas fases, né, no Instagram dela. No começo, ela tenta falar mais sobre o chá, ela entende que as pessoas estão querendo falar sobre isso. Então, ela até cria um quadro de conselhos amorosos, fazendo piadinhas. Ela se coloca como essa pessoa, né, essa mulher que saiu de uma relação onde ela passou por várias traições e vou dar dica pra vocês. Mas ela vê que isso também não tá dando muito certo. As pessoas começam a se colocar contra ela, dizendo, tipo, chega, vira a página. Para de falar sobre isso, ninguém aguenta mais. Aí agora ela não fala mais. Ela viu que ela não quer mais falar sobre isso, que ela não quer prolongar esse assunto. E voltou a falar sobre a vida dela. Sobre a vida no dia a dia, animais, a vida no campo. Sobre como também, né, questões da gravidez. Só que daí ela começou a perder seguidor. Porque as pessoas tinham ido até lá por causa do Chá Revelação. As pessoas tinham ido até lá por causa do Chá Revelação. Então ela tinha chegado, acho que a 311, 315 mil. Agora ela já tá com menos de 310. Então ela tá entre a cruz e a espada. Assim, se ela fala do evento que fez ela feliz, tem gente que pode acusar ela de estar tentando explorar Surfando isso, hype. surfar nesse hype pra sempre. Se ela fala de outra coisa, as pessoas vão embora porque não foi a razão que levou elas a segui-la. E aí ela não sabe o que fazer. Ela não… Isso, inclusive, me lembra um conceito maravilhoso que você cunhou, Isaf, da exaustão algorítmica, né? Porque é isso, assim, no final, Natália depende do algoritmo pra entregar qualquer coisa que ela fizer e conversar com essas pessoas. Conta, pelo amor de Deus, que isso mudou minha vida esse ano. Exaustão algorítmica foi um conceito que eu conheci com uma colega, Michele Prazeres, depois de pesquisar a relação dos influenciadores com as plataformas. E aí aparece, né, nessa discussão de relação com as plataformas, muito o algoritmo, assim. O algoritmo é tratado como uma entidade, né, a quem se responde, quase um chefe invisível, que pune, sem dizer muito bem por que puniu, diferente de um chefe de carne e osso, né, que ainda tenta te dizer mais ou menos, né, que deu errado. Ele não te diz. E você fica o tempo inteiro tentando trabalhar para alcançar essas metas colocadas pelo algoritmo, que são muito opacas, né? O criador de conteúdo não sabe quais são exatamente. Qual é a regra do dia? Hoje de manhã eu fui dar uma entrevista para um podcast muito bom que chama Café com Crime. E tive uma conversa com a dona Crime exatamente sobre isso, assim, do tipo, eu não sei que palavra eu posso usar e não posso usar. Se eu fiz um podcast sobre um suicídio, e fiz recentemente o Vítima da Moda, teve uma desconfiança de suicídio do Amaury Veras, que é o personagem principal. Eu não sei se eu posso falar suicídio no TikTok, no Instagram, ou se eles vão me punir por isso. É muito, você não sabe, é uma constituição que você não tá escrita em tinta invisível, você não sabe o que pode e o que não pode. É uma tinta que ela é muito editável, né? Porque assim, eu defino os termos de uso da plataforma, mas no outro dia esse termo pode mudar um pouquinho, né? Então isso não é auditável, enfim, tem muitas questões. E aí, qual que é o ponto da exaustão algorítmica? A gente começou a ouvir relatos de criadores de conteúdo dizendo coisas do tipo: eu crio, mas assim, nesse quadradinho, aquele sonho de trabalhar com criatividade vai se exaurindo, vai desaparecendo, porque no limite você vai ter que responder algo que é difícil de entender também. Há uma sensação mesmo de aprisionamento. E eu sei que quando a gente fala disso, quando a gente pensa em influenciador digital, a imagem que se constrói é de muito luxo, recebidos, viagens. A Virgínia, né? Todo mundo pensa na Virgínia, sendo que a Virgínia é só uma. Exato, e a gente esquece que tem uma pirâmide, né? E uma base gigantesca de gente, aspirantes a influenciadores, pequenos influenciadores, grandes influenciadores, que tá todo mundo à mercê desse chefe invisível, né? E aí eu acho que tem uma coisa no relato
da Natália e no que ela tem feito ultimamente, que é bem interessante de pensar, que é a gente assume que ser criador de conteúdo influenciador é só ter uma vida. E é claro que se você é um influenciador de lifestyle que mostra a sua vida, é evidente que basta ter uma vida, usando aspas aqui, para produzir esse conteúdo. Mas não é só. Vai te exigir uma competência estratégica que vem da comunicação, por exemplo. Influenciadores, criadores de conteúdo têm competências e habilidades profissionais próprias, que a gente acha que não, mas elas estão lá. Desde pensar performance, por exemplo, desde pensar o melhor enquadramento, a narrativa que se constrói, uma narrativa que tem começo, que tem meio, que tem fim, que é construída num dia ou num mês ou numa semana. Enfim, são várias questões para pensar quando ela diz, nossa, mas eu não consegui chegar na marca. Porque não é chegar na marca e não é a marca chegando na sua porta falando, vem trabalhar comigo. Isso é o que se vende, né, como uma ideia desse mundo dos influenciadores digitais, mas não é o que é vivido de verdade todos os dias na internet, né? Então acho que isso é uma questão. E também fiquei um pouco pensando num outro ponto, que é isso dela ganhar muitos seguidores e depois os seguidores desaparecerem. Sabe que eu fiquei pensando em algo um pouco drástico, assim, extremo. Quando a gente testemunha mortes muito tristes no Brasil, a gente tem um aumento no número de seguidores das pessoas que faleceram. Não sei se vocês costumam acompanhar isso, mas enfim, uma pessoa morre de uma maneira trágica. O quê? A pessoa ganha seguidores, sim. A pessoa que faleceu? Sim. Gente, eu não fazia a menor ideia disso. Eu tô Marília me sentindo... Mendonça, por exemplo. Sim, a Marília Mendonça acho que foi um caso emblemático nesse sentido, né? Mas mesmo a Preta Gil, a gente tem um aumento no número de seguidores. Então, assim, eu fiquei pensando nisso. Eu sei que não tem nada a ver, mas eu acho que tem uma questão de o que significa ganhar seguidor. Que às vezes ganhar seguidor não tem nada a ver com construir uma carreira de influenciador digital. Às vezes você ganha seguidor porque as pessoas querem saber o fim da história. Elas né? estão lá pela fofoca. Exato, assim, como termina? Como é que vai ser a vida dela agora? E aí, o que acontece? Eu entendi o fim da história, é isso, é assim que acabou? Obrigada, tchau. Mas não vou fazer aqui uma gestão da minha rede social, parar de seguir as pessoas, limpar o meu feed. É tchau, né? Então, acho que as razões para ganhar seguidores são muito diversas. Às vezes as pessoas seguem pessoas para evidenciar apoio político, para evidenciar interesses. Então, o seguir fala muita coisa, né? Fala de interesse, fala da vontade de acompanhar uma vida, mas às vezes só se posiciona, enfim. Acho que tem questões aí. Se as pessoas pudessem só salvar o meme e receber uma atualização dali 15 dias com tudo que aconteceu, acho que já ia resolver a história, né? Então também tem isso de relativizar esse número de seguidor, né? Acho que é importante também, enfim. Aí uma coisa só que eu acho legal dizer é que, por um momento, a Natália, ela falou, vou falar mais da minha vida no campo. Agora sou uma mulher com uma criança, né? Tô grávida, enfim, vou ser mãe solo. E ela cria um Pix para as pessoas darem doações. Sim. As pessoas dão doações. Isso né? Quanto tempo depois do Chá Revelação? Pouco tempo depois, Tá, assim. ainda era na época, ainda assim, na não foi época, meses depois. Não, 1 semana, 2 semanas depois do chá ter explodido. Ela ganha um dinheiro considerável que ela usa ali para se manter. Ela até pensa se ela continua divulgando esse Pix ou não, mas ela se sente mal, não quer, ela acha de mau gosto, porque seria criar um personagem de uma pessoa pobre, simples, uma mulher, enfim, em extrema vulnerabilidade, que ela falou, cara, não é a verdade. Talvez isso as pessoas estivessem pensando que fosse, porque eu saí da casa do meu ex-namorado, do meu ex-companheiro. Agora, de fato, voltei a morar com os meus pais, tô sem um trabalho, né? Ela não atua na área de veterinária que é na qual ela se formou. Mas isso não é verdade. Eu não sou essa pessoa, eu não sou essa personagem pobrezinha, extremamente frágil. Não, então... E aí também, ela também não surfou nessa onda de criar essa grande vítima. Então também isso talvez tenha desinteressado um pouco as pessoas. Porque se ela continuasse, e as pessoas, eu vejo, né, as pessoas ainda comentam, vamos ajudá-la, divulga seu Pix, que a gente ajuda. Mas ela acha de mau gosto. Ela não quer mais fazer isso. Quanto tempo ela deixou esse Pix rolando? Ela publicou uma vez, e depois uma outra segunda vez. E não, ele ainda tá no destaque, Tá. Mas eu não sei se ela bloqueou esse Pix, mas ela não recebe mais nada. Tá. Não fazem mais doações pra ela. E convenhamos que não tem nada mesmo de vítima. Uma pessoa que vai lá, bola um chá revelação, né? Assim, pensa em tudo, como vai fazer, o que vai imprimir, como vai falar.
realmente, né, essa personagem nem foi construída, na verdade. Foi recebida desse jeito, não sei nem porquê, né? É, exato, porque ela criou esse Pix justamente porque as pessoas estavam pedindo muito. Ai, vamos ajudar, a gente quer te ajudar, o que a gente faz? Vamos ajudar ela a superar isso, a passar por isso. Ela falou, tá, então vou criar. Mas que pode até ser bonito, né? Pode até ser visto Sim. como sororidade. Porque ela, de Sim. fato, era uma mulher grávida que abandonou o parceiro por ter seus motivos e expôs muito bem seus motivos. E tava sem trabalho. Então, sei lá, acho que a motivação pode ter sido bonita. Mas o fato dela também achar que, não, prefiro ter minha dignidade, ter minha vida aqui no campo com os meus pais, não preciso disso, também é bonito, né? Sim, ela poderia deixar um link na bio de vaquinha online, né? De Pix. E ela achou, não vou surfar nessa onda. Não vou ficar falando que eu sou essa mulher super, enfim, sem rede de apoio. Porque não é verdade. Não é esse personagem. E agora, há pouco vocês falaram de como é difícil reter esse público. Talvez esse público tenha ido só pra saber da fofoca. E eu conversei com uma pessoa que eu admiro muito e que conseguiu reverter um factoide, conseguiu reverter um meme numa carreira. Que é uma pessoa que só tinha um biquíni, um microfone e muita indignação. Cariúcha, mais de 10 anos atrás, deu uma entrevista pro Profissão Repórter e disse isso aqui. Fico revoltada, essa mulher feia ganhando! Por que você ficou indignado assim? Porque você se comparando com elas, é isso? Com certeza, eu sou muito melhor! O que você tem de melhor que elas? Eu sou bonita, não tenho estria, meu peito é duro, eu não tenho uma cirurgia plástica, não tenho nada. Sou toda natural, eu sou bonita pra caramba! E passado esse tempo todo, mais de uma década, Cariúcha é uma das maiores apresentadoras do Brasil. Não na Globo, que fez ela famosa, mas no SBT, um dos canais mais vistos do Brasil. E eu perguntei pra ela, Cariúcha, ser viral foi bom, foi ruim ou foi neutro pra você? E ela leva a gente pro segundo break. Venha, Cariúcha. Oi, Chico, tudo bem, meu amor? Então, virar meme pra mim foi a melhor coisa da minha vida. Porque mudou a minha vida, mudou a minha história, não só a minha vida, como a da minha família. Então, foi uma coisa que foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Do meme à apresentadora de televisão, do meme ao estrelato. Quem diria, né, que um meme ia fazer esse rebuliço todo na minha vida positivamente. E estamos de volta com o Chá Revelação, episódio 4. E o que mais me surpreendeu nessa investigação, vou ser sincero, foi o quanto eu vivia numa bolha. Porque pra mim, quando a Natália posta o vídeo do Chá Revelação, e eu nem lembrava que ela chamava Natália, pra mim era a menina do Chá Revelação, na minha internet, no meu algoritmo, nas minhas redes sociais, os comentários eram loba, mãe, diva. E daí a gente vai pra vida real e encontra outra coisa na vida real, né, Bia? É, na vida real é outra coisa, mas acho que não só na vida real, Chico. Acho que nas bolhas da internet também. Ah, eu tava numa bolha mesmo na internet? Acho que a gente pode dizer que, sei lá, 80% da internet ficou do lado da Natália. Tá. Na maior parte dos comentários que eu ia, era esse tom de isso aí, Natália, arrasou. Muita gente se identifica, né? Ai, vivi isso a minha vida inteira. E você conseguiu sair disso tão jovem. Mas se a gente talvez entrar num universo mais masculino, o tom é outro. Então eu vi muitos comentários do tipo, caiu nosso soldado, o último camisa 10. Pessoas falando, vamos erguer uma estátua em nome dessa pessoa. Dele, no caso. Dele. Que a gente não fala o nome porque, enfim, ele tem todo o direito de não aparecer e infidelidade não é crime. Exato. E também viralizaram vários videozinhos e piadinhas exaltando ele. Fizeram um áudio falando coisas tipo, não, a gente vai ter que ir pra 15 de novembro pra essa cidade pedir autógrafo. A gente tem que falar com ele e aprender com ele. Saber o que ele fez. E eu ouvi na cidade, né, pessoas dizendo que ele tava perdendo dinheiro de não fazer publicidade de boates, de bares. E aí isso também leva pra qual que foi a reação na cidade, né? Que, claro, uma parte ficou, entre aspas, contra ele ali, né? Nessa situação que acho que no fim pra gente não importa muito, né, o que aconteceu. No sentido de que ele virou uma piada ali, ele também virou um meme na cidade. Mas vira uma piadinha, mas a piadinha é sempre no tom de isso aí, hein, caramba. Nosso garoto. Nosso garoto, ou putz, você
não pensou melhor, você podia ter pensado melhor, você podia ter feito do jeito certo. Você não fez do jeito certo. Por que você foi fazer isso numa cidade tão pequena, que todo mundo se conhece? Então eu fui entendendo que a questão não é ele ter feito isso com uma mulher, né? Ele ter, enfim, traído uma mulher grávida. A questão foi ele ter feito isso numa cidade tão pequena, com grandes chances de ter sido descoberto. É engraçado, né? Porque é um caso da internet, mas que vai revelar o desenho clássico da misoginia. Inclusive, o desenho clássico de como as mulheres e as meninas aprendem a estar no mundo, né? Como é que elas são socializadas, como é que elas têm que aprender a... Elas precisam não despertar desejo, elas precisam cuidar do que o homem vai fazer, o que ela faz é reação do que o cara... né? É quase um jeito também de controlar o corpo da mulher, né? De controlar a possibilidade dela de viver plenamente, né? Então ela tá sempre em relação com o homem, né? Se ela faz certo, tá em relação com o homem. Se faz errado, também tá em relação com o homem, né? E aí eu fico pensando numa outra coisa própria do digital, assim, que é muito interessante como ultimamente a gente tem visto uma ascensão. Não sei se é ascensão, mas assim, a gente tem visto muito threadwives, né? Então as esposas tradicionais, digamos. A volta do conservadorismo. A volta do conservadorismo. Eu não sei nem se a gente fala da ascensão ou se isso estava muito na sombra e agora, né, chega num lugar... evidente. Exatamente, né? E aí eu sempre penso na discussão clássica, assim, da política, que é, em todo espaço de poder, há estratégias de contrapoder, né? Sempre. E aí, se a gente pensa um pouco no Big Brother 20, dos cancelamentos dos machos tóxicos, era assim que as pessoas chamavam na internet, né? O tanto de meme que tinha de ir apagando a foto de cada um deles. E a gente sai do Big Brother 20, na euforia do cancelamento dos homens que tiveram alguma fala machista, ou ação machista, às vezes, alguns inclusive violentas na 20 casa. foi Thelminha, né? Thelminha, Manu, Rafa Kalimann, 20 Prior. foi... Boca Rosa. Exato, Boca Rosa, exatamente. A Marcela, Sim. que era... Do tal do meme também, vamos... Garota Mulheres, né? Exatamente. O que é isso? Um filme, né? Muitos memes nesse momento. Amiga Girl África. Power. Exato. E todos esses memes têm a ver com ou pautas feministas, né? Enfim, falando contra o machismo ali na casa. E aí é muito interessante como em 5 anos a gente olha para uma internet que tá diferente. A gente tem, por exemplo... os espaços masculinistas, que também a machosfera, né, a mainsphere, que também subiu à luz, assim, digamos, né, tá num espaço de muito mais visibilidade. Cursos para homens, como lidar com mulheres. Curso de mulheres falando com outras mulheres como ser uma esposa tradicional ou uma esposa troféu. A hashtag no TikTok, esposa troféu, vai te ensinar a ser uma esposa troféu. O que você tem que fazer, como é que você tem que se comportar. Então... é muito interessante como é que essas bolhas vão, assim, estão no mesmo lugar, invisíveis pra gente, porque a questão da bolha, eu acho que aí tem uma outra questão da internet muito interessante de pensar, que é, a gente escuta pessoas dizendo, mas a gente sempre viveu em bolha, né? Então, antes da internet vivíamos em bolhas. Não exatamente, porque a bolha do digital, ela tem uma característica que é a impossibilidade de perceber que você tá numa bolha e que bolha tá fora. Então, se a gente pensa, por exemplo, na mídia tradicional, eu tava lá zapeando na TV... eu sabia que quando eu parava no SBT, na Globo, eu deixava de lado Record, enfim, outros canais muitos, né? Então esse exercício de parar num canal e saber que eu passei por outro e não escolhi o outro, não é bolha. A bolha é, eu nem sei que o outro existe. Você nem pode conceber a existência dele. Nem consigo. Por isso a gente leva susto, né? Quando a gente abre comentários e vê uns comentários absurdos e pensa, de onde essa pessoa saiu? Bem, ela saiu daqui do seu lado. Bem do ladinho, ela né? Ela tá sentada do seu lado no ônibus. Exato. E eu acho que a cidade materializa isso, né? Ela volta para essa organização em que eu vejo quem fica de fora. E numa cidade de 4 mil pessoas, né? Temos questões aí para pensar também, né? Não vou dizer que eu fiquei muito surpresa também quando eu cheguei na cidade e eu vi que a reação foi essa. Eu acho que eu já esperava que seria um pouco assim, né? Quando eu converso com a Natália, ela diz que acha que eu vou pra lá e que todo mundo vai falar mal dela. Mas a diferença é que as pessoas não falam mal dela, as pessoas não falam nada. Elas não querem falar, elas não querem se envolver. É um silêncio. É um silêncio. Porque ele, o ex-companheiro da Natália, ele é natural dessa cidade, ele nasceu lá. Então todo mundo conhece ele, todo mundo viu ele nascer, todo mundo conhece a família dele, sabe? Os parentes, os amigos, o núcleo dele tá ali. Então as pessoas não vão se posicionar contra um local, sabe? Eles dizem, ela
a gente não conhece a família. Ela a gente não conhece. Também não precisa proteger, né? Não é uma de precisa nós. proteger, exatamente. Ele é um de nós. Então, isso me surpreende quando eu chego. Tá. Que em vez deles falarem mal dela, eles preferem, prefiro não falar sobre isso. Pulo esse assunto. Passo, imagina, isso nem foi nada aqui, não aconteceu nada. E aí eu também percebo que algumas mulheres me dizem que elas acham o que a Natália fez certo, que a Natália tá certo, mas elas dizem isso meio em off. Sabe? A gente até comenta, mas a gente até acha isso e aquilo, mas melhor não falar nada, né? Sabe o que eu fiquei pensando, Bia? Assim, se tem uma coisa do território, como isso que vai definir a identidade, né? Então, assim, o que eu digo que eu gosto, o que eu digo que é certo, ou com o que eu concordo, vai também impactar a minha identidade nesse lugar, né? Então, se eu tô na minha cidade e falo, eu concordo com o que a Natália fez, né? Como ela expôs a situação, isso tá inserido num contexto muito evidente. Em oposição ao digital. Que quando eu vou lá e falo, Loba, incrível, não tem nenhuma relação clara, né? Sim. Diretamente relacionada à minha construção de identidade. Sou eu comentando num post que ninguém viu que eu comentei. No éter, né? O vizinho não vai saber, não vai, você tá completamente no vácuo. Exatamente. É diferente, por exemplo, fico pensando em todas as tretas de família, de pessoas que brigam em grupo no WhatsApp e não vão mais na festa de Natal. Porque o Natal, de novo, né, territorializa. Quando no Natal eu digo algo que tá claramente associado à minha imagem, a quem eu sou, isso é uma coisa. Diferente de eu comentar num post XYZ, seja lá o que for, né? Então, acho que tem uma gestão aí de performance também importante. Eu tô gerenciando performance. Na verdade, não tô gerenciando performance, eu tô gerenciando impressão. É gestão de impressão. Que impressão eu gero para minha cidade, para minha família, que é muito difícil de traquear, assim, né? De relacionar diretamente no digital. A não ser que eu faça um vídeo react com um vídeo da Natália no fundo. Aí é outra coisa, né? Mas comentando que ela é uma loba incrível, é diferente, né? Acho que tem isso também. E eu falo, inclusive, com uma pessoa que diz que virou uma novela na cidade, a história ali por um tempo, mas que ninguém comentava nos posts também, ninguém comentava nos vídeos. Só existia na vida real. Só existia não na existia vida na internet. real. Eu amo que foi uma novela que lá só existiu na vida real. Exato. E no resto do Brasil só existiu na internet. Na internet. Então pro resto do Brasil era Loba, arrasou. Ou algumas pessoas, né, camisa 10, não sei o quê. Pra eles tinham as impressões deles, mas eles comentavam só entre eles. Eles não iam na internet. Ela até falava, a gente não podia curtir, né? Porque curtir já é um posicionamento. Então ninguém podia curtir o vídeo, né? Então comentar. ficava todo mundo de olho sem engajar. Sem engajar. Uau. Ninguém engajava. Nossa, isso me deixa em pane no sistema. Porque eu venho de uma linha de pesquisa que antes era estudos de internet, agora é estudos de plataforma. E assim, o pressuposto é que não existe mais indissociabilidade entre online e offline, sabe? Real, virtual. Parece até uma coisa meio louca, assim. Na vida real é assim, na vida virtual é assado. Quando tá tudo meio misturado, diluído, né? Mas esse caso é tão interessante, porque eu acho que ele gera, né, essa reação de… Eita, são duas reações muito diferentes. Fica um caso para estudo, assim, em que Exatamente. existe uma divisão clara entre o que é virtual lá na cidade e o que é real lá na cidade, e o virtual vira um deserto. Ninguém toca no virtual. Por medo do eco que vai ter no mundo real. Exato. Isso é muito mágico, né? Parece de coisa do Garcia Marques se ele escrevesse hoje em dia, assim. Sim. A cidade inteira tá falando, a cidade inteira tá com o celular aberto, passando o vídeo, e ninguém consegue dar um like no vídeo, ninguém se permite pode dar um like no vídeo. Eu até falei também com uma senhora de um mercadinho que foi muito engraçado ali no momento, porque eu peço pra ela, né? Como que foi aqui a repercussão na cidade? As pessoas ficaram contra, a favor… Ela diz, olha, virou um assunto, mas eu prefiro não falar sobre isso. Ela diz, não prefiro falar sobre isso. Aí a filha dela, não sei se é filha ou neta, que era uma menina bem jovenzinha, assim, adolescente, vira e me olha meio com um olhar, assim, sarcástico. Tipo, ele seguiu a vida, tá tudo bem. Então você percebe que as pessoas têm opiniões. E ela quer falar, mas não fala, E elas né? querem falar, né? Elas têm essas opiniões, elas conhecem a história. Elas, enfim, falam sobre aquilo, mas elas vão falar aquilo dentro de casa, ou com um amigo, que no fim tá falando com todo mundo, porque é uma cidade de 4 mil habitantes. Então, né, os assuntos se espalham. Mas é isso que você falou da impressão. Eles têm que manter as impressões.
de que ninguém opina sobre nada, né? Não vamos falar sobre isso. Enfim, para manter as boas relações com as pessoas, para também manter os clientes, porque eles são clientes. Sim. Então a gente não pode causar um mal-estar com as pessoas que compram aqui na nossa loja, sabe? Que é um mercado minúsculo, né? Que é um mercadinho imagino minúsculo. Eu falei também com uma outra pessoa que dizia: ele vinha aqui uma semana com uma, na outra semana com outra. Eu não ia falar nada. Por que eu ia falar? Então, é isso. É curioso mesmo nesse caso. Eu não tinha pensado, mas existe uma separação, assim, do que foi na internet e do que foi na cidade. Vem uma pesquisa em breve aí, uma Vem pesquisa aí. de casa. Gente, queria muito agradecer as duas. E Saf, onde as pessoas podem te achar performando na internet? Ai, Quais meu são as Deus. arrobas? Socorro! Olha, eu performo mais no Lattes, mas pra não parecer tão careta… Maravilhosa. Eu tô no Instagram também. Lacrou essa, eu gostei. Mas brincadeira, eu tô no Instagram, Isaf Caral, e posto coisas, né, tentando falar um pouco disso que a gente pesquisa. Porque as universidades fazem pesquisas sobre influenciadores, por mais maluco que isso possa parecer. Então eu falo um pouco das minhas pesquisas por lá. E, enfim, Isaf Caral. E obrigada, Chico. Obrigada a você. E vale soletrar Isaf. ISSAAF. E já vai aparecer, porque o tem Caral poucas, exatamente. Digitando Isaf certo, você acha. Exatamente. Bia, onde as pessoas te encontram além do interior do Rio Grande do Sul? Você pode até me encontrar no Instagram, mas eu performo que eu sou introspectiva, que eu não posso. Eu performo Low timidez, profile. exato. Performo low profile. Muito bom. Obrigado para todo mundo que ficou até aqui. E saímos com uma surpresa, que é um trechinho de uma entrevista que Bia também conseguiu fazer. Uma entrevista exclusiva, primeira vez que uma pessoa fala. E a história é muito louca. Vamos lá, segura na minha mão. Essa pessoa é uma mulher que fez uma operação no nariz. Me corrija, por favor, se eu estiver errado. Saiu da operação, deu tudo certo, feliz. Só podia comer comida pastosa por um tempo, por causa da cirurgia. O pai dela comprou sorvete pra ela, de uma marca com nome italiano. Ela ficou feliz, tirou uma foto dos potes de sorvete, colocou no Twitter. Corta para 20 milhões de pessoas viram essa foto. E essa foto suscitou… Correção, 114 milhões. 114 milhões? 114 milhões de pessoas. 114 milhões. Metade da população do Brasil viu essa foto. E trouxe discussões como a culpa da história escravocrata do Brasil é do seu pai. Um delírio, e a definição de esse problema existe fora do Twitter. Não, essa pessoa pela primeira vez topou falar sobre esse caso com a Bia. Ouça aqui um trecho dessa entrevista. Tinha postado de noite, eu não tenho muita certeza do horário, tá? Mas eu acho que era de noite, no dia que eu tive alta. Fui dormir. Quando eu acordei, eu olhei meu celular, ele tava quase bloqueado. Ele tava com um excesso de menções e eu não sabia o que podia ter acontecido. Quando eu abri, eu juro, eu esperava qualquer coisa, menos aquilo, assim. Mas eu comecei a rir muito de tudo, na verdade. Tanto que logo depois eu ainda fiz alguns tweets brincando com a situação, assim. Eu acho muito engraçado quando a gente pensa em virar meme, porque eu acho que é meio que um meme ao contrário, né? Foi uma coisa muito, muito maluca. Eu fico pensando, se eu tivesse feito alguma coisa muito absurda, realmente, e tivesse vindo um cancelamento muito grande, talvez eu ficasse me sentindo muito mal, assim. Mas também acabou virando uma piadinha assim do cancelamento aleatório, né? Também me dá tranquilidade, sabe? Isso me dá um pouco de tranquilidade, porque grande parte dos comentários, na verdade, eram falando do quão absurda eram as críticas, assim. Então, quanto a isso, eu acho engraçado, na verdade. Eu acho engraçado, mas eu também, assim, nunca tive nada por causa disso. Eu nunca ganhei nada com isso, mas também nunca perdi nada com isso, eu acho. Obrigado a você que ouviu o Chá Revelação até aqui. E eu tenho uma notícia boa pra você. Não é Natal, mas eu tenho um presente. Vão rolar 3 episódios extras do podcast O Chá Revelação, com histórias de pessoas que tiveram a vida chacoalhada pela internet. Você lembra daquela senhora que estava andando na rua quando de repente um portão de garagem fechou nela e ela ficou dentro da casa de um desconhecido, sendo filmada pela câmera de segurança? Pois é, a gente conversou com ela. Conversou também com a moça que quebrou o Twitter quando postou a foto do sorvete que o pai tinha dado pra ela. E também com um dos memes prediletos da minha vida, que é um moço que fica olhando pra conversa alheia num bar e enquanto bebe um litrão na mão,
fica fazendo caras e bocas julgando outros 2 meninos. E as histórias são excelentes e divertidíssimas e estarão só no Amazon Music. Para ouvir esses 3 episódios extras que saem agora em dezembro, é só baixar o Amazon Music ou abrir o aplicativo se você já tiver. É de graça, não precisa pagar nada e os 3 episódios vão sair 1 por semana. É um presente de Natal para vocês. Valeu, Amazon Music! O Chá Revelação é um podcast da Pachorra Felite, áudios, livros e filmes. Eu sou Chico Felite, apresentador. A coordenação de reportagem e o roteiro são da Beatriz Trevisan. A edição e a trilha sonora são do Luan Alencar. O desenho da capa desse podcast é da Catarina Pinhato. E a gerência das mídias é da Domênica Mendes. A assistência de produção desse podcast foi feita pelo Alan Batista. Gravado na agência de podcasts, em São Paulo.